Hoje nós vamos dar continuidade à série de 3 mensagens chamado 3 declarações proféticas que todo verdadeiro adorador precisa fazer. No vídeo anterior nós falamos sobre a primeira declaração profética. Eu quero aconselhar que, se você não assistiu esse primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo. E não só assista, faça a primeira declaração profética, que eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Os céus se abrirão sobre você. Hoje nós falaremos sobre a segunda declaração profética. Declarações proféticas são muito importantes. Na verdade, muitas pessoas não entendem o que é uma declaração profética. Uma declaração profética que é válida, uma declaração profética que é genuína, é quando você declara aquilo que está na palavra de Deus. Porque Deus, ele tem sim compromisso para fazer se cumprir a palavra dele. Então, uma declaração profética não pode ser o fruto da imaginação de uma pessoa. Declaração profética é quando nós declaramos a fé que nós temos na palavra de Deus. Então, todo verdadeiro adorador precisa fazer essa segunda declaração profética que nós vamos falar a partir de agora. E para essa declaração profética, como eu já disse, ela precisa estar embasada na palavra de Deus. Nós estamos aqui analisando o Salmo de número 84. E a partir do versículo 5, o salmista, ele vai dizer o seguinte: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Então o salmista aqui, ele está exclamando e admirando as pessoas que não estão buscando força, a força do seu próprio braço, a força da sua própria sabedoria, a força da sua network, embora isso seja também tudo importante, não estou desfazendo, mas o salmista não estava admirando nada disso. O salmista não estava admirando a força política que uma pessoa possa ter, a influência sobre outras pessoas que essa pessoa possa ter. O que ele está admirando e dizendo como são felizes são aquelas pessoas que encontram e que buscam a força em Deus e que são peregrinos de coração. Então, entenda uma coisa: quando você declara a minha força está no Senhor, você está indo de conformidade com essa palavra. Ou seja, você acredita realmente que as pessoas que buscam a força no Senhor são felizes? Você quer ser feliz? Eu tenho certeza que sim. Então você vai fazer essa segunda declaração profética junto conosco. A minha força está no Senhor. Feche seus olhos e declare isso. A minha força está no Senhor. A minha força está no Senhor. E não só declare, escreva aqui embaixo desse vídeo: a minha força está no Senhor. Quando você diz isso, você está afirmando a palavra do Senhor. Você está profetizando essa palavra sobre a sua vida. E automaticamente, essa felicidade que o salmista viu nas pessoas que buscam a Deus, ela também virá sobre a sua vida. Eu quero declarar que toda a felicidade que existe sobre a vida daqueles que buscam a Deus virá sobre a sua vida, se você buscar e entender que a sua força não está no dinheiro, não está em bens materiais ou em qualquer nível de influência. A sua força está no Senhor. Que isso fique muito claro já aqui no início, que eu tenho certeza que algo novo surgirá na sua vida a partir dessa declaração profética. Você está declarando a palavra do Senhor, você está declarando a sua fé na palavra do Senhor. E quem tem fé na palavra do Senhor anda na direção e de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, você vai modelar a sua vida, com a palavra de Deus. A sua vida vai estar ajustada e alinhada com a palavra de Deus. Então, as suas palavras, as suas declarações declararão a palavra de Deus e você vai agir de acordo com essa declaração. O que vai acontecer? O resultado virá sobre a sua vida, sobre a sua fé. Então, o salmista, ele vai continuar aqui a partir do verso 6, dizendo algo muito importante. Por que que estas pessoas que tiram a força do Senhor, elas são felizes? Elas são felizes porque mesmo estas pessoas passam em momentos difíceis. E o versículo 6 ele vai dizer: ao passarem
pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisternas. O vale de Baca, se você procurar, geograficamente as escrituras não mostram a localização desse lugar. Mas a verdade é que uma simples leitura, a leitura mais superficial que você fizer, você vai entender que o vale de Baca é um lugar de difícil acesso. É um lugar árido. Inclusive algumas traduções vai trazer como vale árido, um vale seco. Então, vale de Baca, essas pessoas passam por um vale, por um deserto na sua vida e fazem desse deserto um lugar de fontes. São pessoas que tiram a força, que encontram a sua força no Senhor, que são capazes de transformar situações difíceis em fontes. São capazes de transformar desertos em jardins. São as pessoas que fazem a declaração e vivem tirando do Senhor a sua força, achando no Senhor a sua força. Então, a verdade é que essa palavra Baca, no hebraico, significa árvore de bálsamo. E a seiva dessa árvore, ela vai escorrendo lentamente como lágrimas. Por isso que o vale de Baca, e essa expressão vale de Baca, ela era usada muito comumente pelos hebreus, ela era usada para determinar situações da vida, situações difíceis. Está passando no vale de Baca, significa estar passando no vale das lágrimas, está à beira do poço do desespero. Aquele lugar, sabe? Como o salmista ele também vai dizer no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, o vale de Baca é um vale muito difícil, é um momento muito difícil da vida. E a verdade é que todas as pessoas passam por ele, mas aqueles que confiam no Senhor, que buscam a sua força no Senhor, ao passarem pelo vale de Baca, essas pessoas, elas vão conseguir, como diz o escritor aos Hebreus, da fraqueza tiraram força e na batalha se esforçaram. Entenda, no versículo número 7, ele vai dizer, prosseguem o caminho de força em força. Elas não ficam paradas no vale de Baca. Vale de Baca, então, eu não sei qual é o vale que você está passando. De repente você está passando pelo vale de Baca, o vale de lágrimas. Você pode estar passando pelo vale árido. Mas, independente de qualquer circunstância que você esteja passando agora, se você buscar no Senhor a sua força, se você disser, a minha força está no Senhor, o vale de Baca não vai ser um lugar onde você vai parar e você vai estacionar. Vai ser um lugar que você simplesmente vai passar. E eu tenho certeza que esse momento na sua vida passará. Se você, no momento da tribulação, começar a adorar o Senhor, em adoração, você declarar, a minha força está no Senhor. A minha força está no Senhor. E aqui o salmista vai dizer, ao passarem pelo vale de Baca, faze dele um lugar de fontes. Versículo 7, prosseguem o caminho de força em força. Ou seja, não para, eles prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. O adorador, ele sabe que independente se ele estiver passando no vale de Baca ou não, ele precisa continuar andando. Ele não pode parar. Eu quero dizer para você, não permita que as circunstâncias da sua vida te parem, que as circunstâncias da sua vida te paralisem. Continue caminhando, prosseguindo de força em força, até que você passe por esse vale e se apresente a Deus em Sião. Na nossa jornada aqui na terra, nós teremos vales, muitos vales, passaremos por muitos vales. Mas entenda uma coisa, se você continuar rompendo em fé a cada dia, adorando a cada dia, naquele grande dia você se apresentará a Deus em Sião e dirá para o Senhor que valeu a pena. Eu tenho certeza
que aquilo que Deus tem preparado para você é muito maior do que todos os problemas. Vale muito mais enfrentar vale de Baca, enfrentar os lugares, os dias de provação e de lágrimas, mas de cabeça erguida, sabendo como Jó fez isso, Jó passou por isso. O meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor, fazendo declarações dessa forma. O próprio Jó, passando por aqueles momentos difíceis, ele fazia essas declarações proféticas que nós hoje falamos muito sobre Jó por causa disso. Ele dizia, no meio da tribulação, no meio das situações difíceis, ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará ao meu favor, até que Deus se levantou ao favor dele. Então, passando pelo vale de Baca, você vai dizer, a minha força está no Senhor. Eu sei que eu passarei, não ficarei, não permanecerei nesse vale. Eu quero declarar isso, eu quero profetizar isso. Você não ficará nesse vale. Você passará por esse vale e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Entenda, o vale de Baca, ou os vales desertos da vida, muitos homens de Deus passaram, muitas pessoas passaram. E essas pessoas que tinham a força no Senhor, elas clamavam ao Senhor. E existem duas coisas que acontecem nesse vale. Uma, o Senhor não só nos dá uma bênção, quanto Ele nos transforma em uma bênção. E é interessante, nesse vale nós aprendemos muito. É nesse vale que Ele nos forja, é nesse vale que Ele está te forjando. Permita que o Senhor te conduza e busque a cada dia a força do Senhor. Entenda uma coisa, as pessoas que fazem isso, acontece como aconteceu com Abraão, Isaac e até mesmo Jacó. A Bíblia diz que Abraão e Isaac passaram por momentos difíceis e terríveis, de uma grande seca na terra. E a Bíblia diz que houve fome na terra. E eles cavaram. E quando eles cavaram, jorrou água. Todos cavavam, não tinha água, mas aonde eles cavavam, tinha água. Por isso que o salmista está dizendo que façam pelo vale de Baca, o vale das lágrimas, mas fazem dele um lugar de fontes. Abraão e Isaac fizeram do vale de Baca lugar de fonte. Elias, a mesma coisa, como falei, né? O vale de Baca, um lugar figurado para descrever situações difíceis. Havia fome na terra, uma seca, e Elias clamou, e o Senhor mandou chuva. Eu tenho certeza que é nesse vale de Baca que você vai aprender a chegar mais para perto do Senhor. E o Senhor mandará chuva sobre a sua vida, e a chuva virá não só sobre a sua, mas sobre a nação e sobre todos aqueles que estão na mesma geografia que você. Toma posse dessa palavra. Como já tenho dito, receber uma bênção de Deus é maravilhoso. Você gosta de receber bênção? Eu gosto. Mas melhor ainda é ser uma bênção. E quando você entende o que é passar pelo vale de Baca, você entende que você precisa buscar a sua força no Senhor. Que a sua força está no Senhor. E você não só recebe, não se torna só um recebedor das bênçãos, mas você também se torna uma bênção de Deus. E aí, com essa bênção que o Senhor transforma a sua vida, Ele faz que você aprenda a transformar desertos em jardins, desertos em oásis. Eu quero profetizar e declarar que você passará pelo vale de Baca. E se de repente está passando, mas você vai só passar, não vai ficar por lá. Você vai sair dali. E aonde você estiver, você vai transformar desertos em oásis, desertos em um lindo jardim. Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão no seu coração agora, feche os olhos, eu quero orar contigo. Pai, abençoa esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está nos assistindo agora, que está junto conosco, conectado. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, e que ela possa passar por esse deserto, ó Deus, que ela possa passar por esse vale de Baca, o vale das lágrimas, o vale árido, o vale beirando ao poço do desespero, que ela possa passar com esperança, que a força dela é o Senhor e a força dela está no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que através desse vale de Baca se revele um verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade, que não adora segundo as circunstâncias, mas adora segundo aquilo
que acredita. Aquela pessoa, Pai, que não adora simplesmente pelo que vê, mas sim pelo aquilo que acredita, pelas suas promessas, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, e que essa pessoa possa continuar fazendo essa declaração enquanto ela passa pelo vale. Ó Deus, a minha força está no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Até o próximo vídeo com a terceira declaração profética.